Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo. Como vocês estão? Tudo bem? Bora para mais uma leitura com Carol? Simbora! Gente, dando continuidade então, capítulo 2, né? Vamos continuar na leitura deste livro incrível, A Poética da Experiência, Gestalterapia, Fenomenologia e Arte, da Mônica Botelho Alvim, que é uma pessoa, uma das referências aí da área da gestalterapia, que é particularmente, eu a conhecia online, né, na época da pandemia, e eu achei sensacional. Foi uma das aulas que eu tive na formação mais maravilhosas. Ela traz experimentos, né, Nossa, ela é sensacional. Bom, gente, a gente já começou o primeiro capítulo, tá no vídeo anterior aqui nessa playlist. E agora a gente vai continuar no segundo capítulo. Combinado? Tomar um cafezinho antes, então. Já pegou o teu suquinho, teu cafezinho, teu chocolatinho. Já volto. Vamos lá? Deixa eu botar aqui o teclado. Prontinho. Vamos então, capítulo 2, com o título A Modernidade Vanguardista e as Novas Vanguardas. Aqui tem aquela citaçãozinha que chama Epígrafe, de Merleau-Ponty. É preciso que a expressão do mundo seja poesia, isto é, que desperte e reconvoque por inteiro o nosso puro poder de expressar, para além das coisas já ditas ou já vistas. Aí aqui ela começa, tá? Estamos na página 69, se tu tiveres o livro e quiser acompanhar, tá bom? Simbora! Lígia Clark foi uma artista brasileira, hoje amplamente reconhecida aqui e no exterior, que fez parte do movimento neoconcreto e dirigiu seu trabalho para a experimentação, revolucionando a relação espectador-obra de arte e assumindo o ato estético como um campo de experiência. Tá ouvindo a musiquinha? Será que vai atrapalhar? Espero que não. Tá bom. Peraí, tomamos um cafezinho. Importante precursora do pós-modernismo na arte. Diríamos que Lígia marcou com seu experimental o início da arte contemporânea e que pode ser considerada como parte do grupo de artistas que ajudou a definir seus rumos. A ideia deste trabalho é divisar ao ato central de experimentação de Lígia Clark como uma espécie de outro para a gestalterapia. Esse ato é ponto culminante de um processo vivido pela artista, né? Que tem como fundo... Pronto, troquei o sonzinho aqui. A ideia deste trabalho é divisar ao ato central de experimentação de Lígia Clark como uma espécie de outro para a gestalterapia. Esse ato é ponto culminante de um processo vivido pela artista que tem como fundo o percurso da arte moderna rumo ao abstracionismo, percurso esse que envolve uma diversidade de elementos. Nesse sentido, resgataremos, antes de tratar do neoconcretismo e da obra de Lígia, alguns desses elementos envolvidos na passagem arte moderna, arte contemporânea. Partiremos de um olhar referenciado no pensamento de Merleau-Ponty, filósofo que dedicou um grande espaço em sua obra a reflexões acerca da modernidade na arte. 2.1 O sentido do moderno na arte. Epígrafe de Merleau-Ponty aqui. A pintura quer ser tão convincente como as coisas e não pensa poder atingir-nos a não ser como elas, impondo a nossos sentidos um espetáculo irrecusável. O impulso do projeto moderno foi uma crítica à mimeses. Então, o impulso do projeto moderno foi uma crítica à mimeses, à representação,
uma crítica da razão totalitária, uma espécie de resistência do sensível ao conceito, que se refletiu na busca por recuperar a experiência imediata, um retorno à origem. De acordo com Merleau-Ponty, o pensamento e a arte modernos reabilitam a percepção e o mundo percebido, que foram desprezados em prol do conhecimento dito científico, tomado como verdade absoluta. Para ele, um dos méritos da arte e do pensamento modernos é o de fazer-nos redescobrir esse mundo em que vivemos, mas que somos sempre tentados a esquecer. Merleau-Ponty, 2004, página 2. Redescobrir o mundo é tarefa que Merleau-Ponty empreendeu ao longo de sua obra, tomando a tarefa de mergulhar no mundo da experiência e desbravar os caminhos obscuros da ambiguidade e da imprevisibilidade dos fenômenos. Nesse sentido, ele também pode ser considerado um autor moderno, que, como a arte, propôs um mergulho no mundo, uma espécie de mergulho no escuro do mar profundo, aventura que nos provoca o incômodo da falta de clareza e de certeza das verdades, aquilo que havia prometido a ciência positivista. O pensamento clássico baseia-se em uma postura prática e utilitária, que toma a percepção como ilusória e, pragmaticamente, busca nas informações científicas a verdade e a clareza expressa na simplicidade das leis e conceitos. Precisamos nos lembrar de que o homem moderno, que se tornou ele mesmo a referência do mundo, precisou apoiar-se no método para lidar com a incerteza diante de mudanças tão profundas vividas naquele período. Por exemplo, a perda de referência no divino, referência central da humanidade durante o longo período da Idade Média, e a descoberta de que a Terra não era o centro do universo. A frase de Pascal é emblemática. O silêncio desses espaços infinitos me apavora. É o silêncio que apavora. Bom, vou repetir, tá? Essa é uma frase de Pascal. O silêncio desses espaços infinitos me apavora. Diante do pavor, o homem recorre ao método e às leis da ciência, que a ele oferecem a objetividade e o controle daquilo que parece incontrolável, o que tem como preço um homem que se afasta do mundo para tentar dominá-lo, né? 2.1.1 Espaço, forma e conteúdo. Merleau-Ponty aponta dois aspectos interrelacionados e envolvidos na pintura que tem referência em paradigmas clássicos: a distinção entre forma e conteúdo e a organização do espaço com base na perspectiva. A compreensão clássica da noção de espaço é a referência do espaço visual renascentista, organizado a partir das leis da perspectiva e da representação. De acordo com Merleau-Ponty, a ciência clássica promove uma dicotomia quando distingue claramente espaço e mundo físico. O espaço é o meio homogêneo onde as coisas estão distribuídas, segundo 3 dimensões, e onde elas conservam sua identidade, a despeito de todas as mudanças do lugar. As propriedades geométricas do espaço conferem a ele a forma sempre homogênea, que conserva sua identidade sempre. O espaço é parte do idêntico. Ao contrário, o mundo físico é um meio heterogêneo, pois as condições físicas são variáveis. O mundo físico é parte da mudança. Esse modelo de pensamento considera que o espaço é sempre igual e que as condições do espaço que provocam mudanças nos objetos são as condições físicas, os conteúdos independentes do espaço. O domínio da geometria permanece rigorosamente distinto do domínio da física. A forma e o conteúdo do mundo não se mesclam. Ou seja, quando os objetos são deslocados, considera-se que suas mudanças são provocadas pelas condições físicas externas. 2.1.2 Pintura e perspectiva. A pintura clássica repetiu esse esquema e essa separação. Primeiro desenhava-se a forma e o contorno,
Depois pintava-se introduzindo o conteúdo. A utilização do recurso da perspectiva também é característica da pintura clássica. A perspectiva na pintura significa distribuir no espaço plano os elementos que compõem o quadro. Na Idade Média, a colocação em primeiro plano de elementos divinos reproduzia o pensamento dominante. No Renascimento, o homem assumiu o lugar central e se tornou a principal referência do mundo. E, em tese, não estaria mais submetido a quaisquer conjunções de poder. A composição do espaço em perspectiva nesse período era utilizada para distribuir no quadro os elementos do mundo do tamanho e proporção em que são vistos. Fértil na produção e na utilização de conhecimentos, no Renascimento, o intento principal era atingir o maior grau de ilusão de realidade, para que a natureza pudesse ser reproduzida fielmente. Leon Battista Alberti e Piero della Francesca são dois nomes que fizeram parte do chamado Primeiro Renascimento e que se tornaram referências no estudo e desenvolvimento da perspectiva. A perspectiva artificial tem base matemática e geométrica e cria um espaço pictórico, contínuo e homogêneo, no qual qualquer ponto pode ser tomado como central. A perspectiva central, a partir da qual os eixos vertical e horizontal se encontram em um ponto denominado ponto de fuga, é predominantemente utilizada, essa perspectiva central, utilizada pelos artistas que buscam produzir uma arte mimética, ou seja, que represente fielmente a natureza. Sua utilização permite, em última instância, criar uma ilusão de tridimensionalidade na superfície plana do quadro. Rivera, 2006, ao discutir essa temática, afirma que há uma fixação do olhar na pintura renascentista, argumentando que a utilização da perspectiva organiza o espaço de maneira inquestionável e fixa. Aqui tem uma citação do Rivera, 2006, página 141. A pintura fixa o olhar, faz dele um momento único e garantido, que se dá a ver de maneira inquestionável, posicionando firmemente o sujeito que olha face ao objeto olhado. O raio central sustenta tal construção ao garantir a posição do eu como centro e da natureza como visível, fazendo com que entre ambos haja alguma distância. Diferentemente do que se dava no flutuante e unificado espaço que prevalecia, grosso modo, na Idade Média, distância na qual se pode então abrir a concepção de um espaço sistemático, construindo a partir da firme e fixa medida entre eles. Em Leonardo da Vinci, temos, portanto, como primeira lição de pintura que um jovem deve, antes de tudo, aprender a perspectiva para a justa medida das coisas. As coisas seriam ajustadas ao homem graças à suprema justeza científica, geométrica, que talvez refletisse ainda a justeza divina. Acabou a citação. Essa relação fixa e mediada pela ciência entre homem e mundo é ponto central na obra de Merleau-Ponty. O autor refere-se à perspectiva como aquela que oferece a oportunidade de uma visão, que ele denomina fotográfica. Baseado numa convenção orientada pela convergência em um ponto de fuga no horizonte, o pintor transporta para a tela uma visão que ele não tem. Uma visão que concilia suas diversas percepções, seus diversos pontos de vista sobre a paisagem. Para conseguir isso, o pintor interrompeu o modo natural de ver. Usou a razão. Fechou um olho, mediu, fixou o olhar no ponto de fuga, se afastou da paisagem, se colocou de fora. Submetendo todas essas visões livres e uma visão analítica, constrói dessa forma em sua tela uma representação da paisagem, que não corresponde a nenhuma das visões livres. Domina seu desenvolvimento movimentado, mas também suprime sua vibração e vida. De Merleau-Ponty, 2004, página 14. A visão livre se depara com a coexistência das coisas percebidas, com certa rivalidade delas diante do meu olhar. Isso foi uma citaçãozinha, tá? De Merleau-Ponty,
91, página 50. A rivalidade delas diante do meu olhar. Coexistência das coisas percebidas, com certa rivalidade. A perspectiva oferece a profundidade, resultado de um meio encontrado pelo pintor de arbitrar tal conflito, imobilizando no papel a série conflitante, fugindo da exigência de um horizonte e fixando-se no passado, naquilo que está agora representado. A visão orientada pela perspectiva oferece como resultado o quadro fotográfico. E aqui retomo as palavras de Merleau-Ponty. As paisagens, assim pintadas, têm, portanto, um aspecto tranquilo, decente, respeitoso, provocado pelo fato de serem dominadas por um olhar fixado no infinito. 2004, página 13. O quadro é uma representação, uma leitura do mundo, uma síntese já pronta, acabada. O espaço é o meio das coisas simultâneas que pode ser dominado por um observador absoluto, igualmente próximo de todas elas, sem ponto de vista, sem corpo, sem situação espacial, pura inteligência, em suma. As coisas deixam de me interpelar e já não sou comprometido por elas. Aqui é uma citação de Merleau-Ponty, 91, página 51. O espectador, ele não tem outro lugar senão aquele de admirar, passivamente, uma obra já pronta e acabada. As imagens são dóceis e o olhar desliza com facilidade sobre uma paisagem sem asperezas, que nada opõe à sua facilidade soberana. Quem falou isso foi Merleau-Ponty, em 91, página 13. Nesse sentido, Merleau-Ponty afirma o pensamento clássico como aquele que traz embutida uma dominação, que age a partir do isolamento, do desengajamento do homem do mundo. Aqui tem uma citação, Merleau-Ponty, 91, página 51. A perspectiva é muito mais que um segredo técnico para imitar uma realidade que se ofereceria tal e qual a todos os homens. É a invenção de um mundo dominado, possuído de parte a parte numa síntese instantânea, da qual o olhar espontâneo nos dá. Quando muito, o esboço ao tentar em vão manter juntas todas essas coisas. Manifesta uma relação adulta do homem com o mundo, a não ser quando, cedendo ao seu abençoado demônio, o grande pintor acrescenta uma nova dimensão a esse mundo demasiado seguro de si, fazendo vibrar nele a contingência. O adulto a que se refere o filósofo, grafado entre aspas, é uma irônica alusão à tentativa clássica de dominar o imprevisível e a natural ambiguidade do mundo. Aquele homem adulto que domina sua própria visão, como Deus, a referência perdida, pode fazer, como ele pode fazer, né? E que renuncia ao movimento do mundo para fixá-lo, considerando a ideia que tem dele. A contingência, ao contrário, é para Merleau-Ponty parte do abençoado demoníaco leitmotiv do impulso moderno. 2.1.3 Vanguarda, desestabilização e experiência. Nesse mesmo sentido, Carl, 1988, página 18, afirma que o moderno sempre foi igualado ao princípio desorganizador associado ao assalto de Satã. Para ele, a obra Doutor Fausto, de Thomas Mann, é uma expressão emblemática do modernismo. Aqui tem uma citaçãozinha do Carl. O que é satânico pode assumir muitas formas, além do pacto faustiano que está por baixo dele. Na música, pode consistir na ausência de melodia ou em noções diferentes de harmonias. Em pintura, na ausência de figuras que representem coisas, na substituição de massas de cor ou de formas geométricas. No fato de que a tela não é preenchida. Em ficção, na perda de linhas narrativas, na falta de valores familiares, na importância concedida a figuras marginais, fora da lei, em aspectos não familiares de caráter.
ou no fato de que a narração nada reflete a não ser o que nela está. Em poesia, na perda de acessibilidade fácil, na dependência puramente de linguagem, na junção de imagens interrompidas e reconhecíveis. Em todas as artes, parece que se perdeu a voz humana e isso representa claramente a ação de uma força satânica. O satânico, então, para ele, representa um afastamento daquilo que é socialmente considerado humano, daquilo que é esperado de um homem normal. Uma vez que se sai do curso normal, do que está prescrito para a tentação demoníaca, entra-se no âmbito do satânico. Harold Bloom propõe o conceito de demonização para exprimir a ação de produção de um contraditório, que resulta da desestabilização e desordenamento daquilo que está dado. Consideramos que isso pode se dar a partir da experiência sensorial, quando ela promove uma espécie de ultrapassamento da racionalidade, impulso presente no caráter vanguardista do movimento moderno. Favaretto, 2000, página 20. Voltando. Desculpem. Eu estava fora um tempinho, agora estou voltando e eu preciso reiniciar aqui um parágrafo que eu já estava começando lendo. Já tinha começado a ler, né? Vamos nessa. Favaretto, 2000, página 20, afirma uma pretensão de ruptura do sistema de arte e uma valorização do binômio desconstrução-construção pela modernidade vanguardista do início do século XX. Tal binômio reflete o sentido de demonização, tal como propõe Harold Bloom, e corrobora a ideia de que essa é uma das marcas constitutivas das vanguardas. A palavra vanguarda é descrita no dicionário etimológico Nova Fronteira, Cunha 2000, né? Como parte e dianteira de uma unidade militar em campanha, grupo de indivíduos que exerce papel de precursor ou pioneiro em determinado movimento cultural, artístico e científico, etc. Nesse sentido, ao afirmar-se uma modernidade vanguardista, está implícito que tal modernidade necessariamente reveste-se de um caráter de mudança. Ao escolhermos aqui introduzir o movimento moderno na arte utilizando o adjetivo vanguardista, estamos sublinhando a virada paradigmática que se dá na passagem do século XIX para o século XX. E o papel de linha de frente assumido pelos personagens que conduziram tal virada em diversos campos. Esse novo paradigma envolve a redescoberta dos sentidos e da experiência, em contraposição a uma ciência totalitária que se coloca como a única forma de produção de verdade e que busca simplificar a complexidade através de lentes objetivistas e racionalistas. Ele tem seu advento com Einstein e a teoria da relatividade e se manifesta e prolifera Heisenberg e o princípio da incerteza e a noção de campo na física. As geometrias não euclidianas que transformam a noção de espaço na matemática. Prigogine e a imprevisibilidade dos fenômenos químicos, a fenomenologia de Russell na filosofia, na psicologia, a noção freudiana de inconsciente e a psicologia descritiva proposta inicialmente pela psicologia da Gestalt. Philip, 2004, página 40, ressalta a importância de Heisenberg e Bohr na instauração desse novo paradigma e propõe uma religação sujeito-objeto, homem-mundo. Aqui a citação do Heisenberg e do Bohr, B-O-H-R. Depois de Einstein, Heisenberg e Bohr demonstraram que não é possível observar um objeto sem interferir nele. Desculpa, não é do Heisenberg e do Bohr. A citação é do Philip, 2004, página 40. Vamos lá. Depois de Einstein, Heisenberg, que nasceu em 1901 e morreu em 1976, e Bohr, nasceu em 1885 e morreu em 1962,
demonstraram que não é possível observar um objeto sem interferir nele, a tal ponto que o objeto que sai de um processo de medição não é o mesmo que nele entrou. Esse princípio da incerteza de Heisenberg demonstrou não somente a interferência estrutural do sujeito no objeto observado, como igualmente a ideia de que não conhecemos do real senão o que nele introduzimos. Então, a distinção sujeito-objeto perde seus contornos dicotômicos e assume a forma de contínuo. Uma formiguinha. Deixa eu tirar. Senão ela entra no tablet. O projeto moderno na arte promove a ruptura do espaço organizado pela perspectiva e a passagem de representação à apresentação, passagem que implica um retorno para a experiência do artista e do espectador. As geometrias não euclidianas modificam a noção de espaço, que passa a ser considerado um meio heterogêneo que afeta os corpos que nele se deslocam e mesclam forma e conteúdo, tornando impossível distinguir rigorosamente espaço de coisas no espaço. A esse respeito, Merleau-Ponty afirma: o espaço, assim, não é mais esse meio das coisas simultâneas que poderia ser dominado por um observador absoluto, igualmente próximo de todas elas, sem ponto de vista, sem corpo, sem situação espacial, pura inteligência, em suma, o espaço da pintura moderna, dizia recentemente Jean Paulhan, é o espaço sensível ao coração, onde também estamos situados próximo de nós, organicamente ligado a nós. Que massa! O caráter inovador da arte moderna, que introduz uma passagem ao sensível e à experiência, visa provocar a instauração de novos sentidos. Favaretto 2000, página 20, ao caracterizar a modernidade vanguardista, ele ressalta como pontos centrais um compromisso com a descentração do olho, com a desnaturalização da percepção e a confiança no valor da novidade, da estranheza, da experiência do choque. Descentrar o olho, que estava centrado e fixado, desnaturalizar a percepção cômoda que deslizava pela paisagem tranquila e decente do mundo dominado pela razão. A novidade e a estranheza diante dela são elementos indissociáveis do espírito moderno. Merleau-Ponty afirma que a arte e o pensamento modernos são difíceis, porque provocam um obscurecimento das noções mais simples, propostas nos conceitos clássicos da ciência, quando realizam uma passagem à experiência. Refere-se a uma aspereza da paisagem na pintura moderna, que obriga o espectador a um trabalho perceptivo, um esforço para reencontrar o mundo tal como captamos em nossa experiência vivida. Karl discute o conceito de moderno e modernismo no âmbito das artes, literatura, pintura e escultura. Caracteriza o moderno e o modernismo com referência na linguagem em que se expressam, propondo que aquilo que define uma produção artística como moderna é a renovação da linguagem que ela apresenta. A trilha comum para qualquer um que desejar ser moderno, independente do meio em que se expresse, é a capacidade de renovar a linguagem de sua arte, seja através de rupturas e novas formações, seja através de cores, tons, sequências de sons, efeitos visuais, neologismos. O objetivo de tal renovação tem o sentido de despertar as pessoas para um contato com as coisas, fazer com que elas vejam, ouçam, sintam, por meio de uma ação artística de renovação e inovação, que termina por retirar a aparência familiar de formas gastas, introduzindo novas narrativas em todas as artes. De acordo com o autor, o Karl, 1988, página 12, ao artista que se pretende moderno, cabe instaurar o novo e tal ato o torna parte da vanguarda. O artista que espera ser moderno deve evoluir além das influências, tem de saltar em território desconhecido de que ele então se apropria. Tal salto que o artista é capaz de dar
torna-se a sua carta de membro da vanguarda. O que é moderno compõe-se de tais vanguardas. Caracteriza o moderno a partir de duas nuances: a inovação na linguagem, que acabamos de assinalar, e um constante desafio à autoridade, como parte de um esforço para escapar a imperativos históricos. Essencial para que se possa inovar. A vanguarda, especialmente ela, fundamenta-se na seguinte premissa: deslocar-se tanto da corrente principal, que já a ela não se aplica o desenvolvimento histórico. Os movimentos da vanguarda são uma espécie de contramovimento e recorrem a uma ordem muito diferente de estética. Fundam-se na desestabilização e na desordenação. Uau! Adorei! 2.1.4 Descentramento, experiência estética e instauração de sentidos. A noção merleau-pontiana de descentramento nos remete a um sentido semelhante. Tal conceito envolve a temática da expressão enquanto significação produzida no encontro com o outro. Quando o filósofo propõe a noção de intercorporeidade, traz à tona a discussão acerca da existência de uma experiência de reversibilidade entre eu e um outro semelhante. A presença do outro me dá sua fala, seus movimentos e condutas que são meus, ao mesmo tempo em que ele não sou eu. Ou seja, minha corporeidade vivida por meio de uma sensibilidade ao mundo, por reversibilidade, faz da corporeidade uma significação transferível, torna possível uma situação comum e, finalmente, a percepção de um outro eu mesmo. Merleau-Ponty, 2002, página 173. Esse encontro tem origem na expressão do outro através do gesto, seja ele fala, movimento ou conduta. Reconhecê-lo como semelhante significa partilhar uma pertença comum. Nossa fala toca um ao outro em suas significações, já que falamos a mesma língua e partilhamos a mesma cultura. Porém, a fala mais que isso, ela estabelece uma situação comum, que não é mais apenas comunidade de ser, mas comunidade de fazer. Quando essa fala é falante, ou seja, tem o poder de me lançar a mim e ao outro a uma significação nova, estamos vivendo a experiência do descentramento. Ao descrever tal experiência, o filósofo refere-se a um movimento de arrebatamento que nos transporta de um eu conhecido e visível ao âmbito de um invisível. Aqui tem uma citação do Merleau-Ponty, de 2002, páginas 176 e 177. Um movimento, a princípio violento, que ultrapassa toda significação. Minha relação com o livro começa com a familiaridade fácil com as palavras de nossa língua, com as ideias que fazem parte de nossa bagagem, assim como minha percepção do outro é à primeira vista dos gestos ou dos comportamentos da espécie humana. Mas se o livro me ensina realmente alguma coisa, se o outro é realmente um outro, é preciso que num certo momento eu fique surpreso, desorientado e que nos encontremos. Não mais no que temos de semelhante, mas no que temos de diferente. E isso supõe uma transformação tanto de mim mesmo, quanto do outro. É preciso que nossas diferenças não sejam mais como qualidades opacas. É preciso que elas tenham se tornado sentido. Uau! O resgate de uma proximidade com o mundo por meio da obra de arte pode ser vertiginoso e descentrador em vários níveis. A experiência estética, conforme abordada por Michel Dufresne, de 2004, é fundada na percepção primordial e pré-reflexiva. Ela implica a noção fenomenológica de intencionalidade, pois promove uma aproximação entre sujeito e objeto, espectador e obra de arte, permitindo que o espectador, por meio do contato com a obra, se encontre com as qualidades afetivas que o objeto estético suscita. Tais qualidades são explicadas na experiência do objeto ao mesmo tempo em que constituem o mesmo objeto.
O sujeito se abre ao objeto ou se transcende para ele, mas também algo do objeto está presente no sujeito antes de toda a experiência. O a priori é esse algo de comum e, através disso, o instrumento de uma comunicação. Sensacional. A angústia no quadro O Grito, de Edvard de Munch, por exemplo, expressa a angústia humana, que me constitui e me faz sentir humano e reconhecer minha própria angústia singular. De outro lado, isso que a angústia atualiza em mim através da experiência que vivi, é também o que dá forma e sentido ao objeto estético, o que o constitui como capaz de um mundo. O homem que Monte retrata é um homem, um outro a quem reconheço. Essa comunicação entre sujeito e mundo provoca uma constante atualização e ressignificação. O espectador reconhece uma qualidade afetiva que já estava presente nele como uma espécie de conhecimento virtual. Não como uma representação ou uma essência intelectual, mas como um certo estilo existencial da pessoa, que se mostra e se atualiza e que a surpreende, instaurando novos sentidos para ela e para o mundo, como ocorre na experiência do descentramento. Consideramos que as vanguardas têm como tarefa provocar a experiência estética e a instauração de novos sentidos, um forjar permanente da cultura. Ressaltamos, no entanto, o caráter de ahistoricidade, discutido antes nesse trabalho. Essa renovação da cultura não caracteriza um desenvolvimento histórico. A cultura aumenta, não se desenvolve ou progride. Quem disse isso foi Carl, de 1988, página 20. Nesse sentido, diríamos que ser moderno implica ser falante, no sentido merleau-pontiano. A experiência do descentramento é o ponto de partida. Acionando os sentidos, a arte provoca a experiência do descentramento e o trabalho, movimento de busca de instauração de sentidos por parte do espectador. O artista, ao produzir essa obra, também se descentra, se lança ao abismo do desconhecido. Nossa, que legal. 2.2 Ventos Modernos. Tem uma epígrafe aqui de Paul Cézanne. Paul Cézanne. Seja qual for a nossa sensibilidade ou força diante da natureza, temos de transmitir a imagem do que vemos, esquecendo tudo que tem existido antes de nós. Massa. O projeto moderno se inicia ainda no final do século XIX e tem como marco nas artes plásticas Paul Cézanne, considerado o pai da arte moderna. O pintor dizia dirigir-se à fonte impalpável da sensação, porque a natureza está no interior. Ao produzir seus quadros, ele deixava de lado o desenho e se entregava ao caos das sensações. Meditava às vezes por 1 hora antes de pintar, mergulhava na natureza. Cézanne trabalhava com a percepção primordial, onde as distinções entre os sentidos são desconhecidas. Pintava inúmeras vezes a mesma paisagem. Debruçava-se demoradamente sobre o motivo, variando seu ponto de vista da paisagem. O olhar dele, pintor, não estava mais fixado, variava seus ângulos de visão infinitamente. Pedrosa afirma que justamente essa liberação do olhar é que gerava como resultado certo equilíbrio ameaçado em seus quadros. Aqui a citação de Pedrosa, de 2000, página 132. As diferenças do nível do olhar na mesma composição liberaram o quadro da fixação central da perspectiva linear. Esses desníveis faziam inclinar as linhas de força do quadro, deformavam a circunferência de suas maçãs, davam ao conjunto aquela peculiar estrutura dramática, periclitante, que era o que sugeria o sentido novo, patético, da visão de Cézanne, da visão cezaniana. Os planos se multiplicavam em várias direções, superpondo-se, cruzando-se e entrecruzando-se, uns mais altos, outros mais baixos.
O resultado era aquele equilíbrio eternamente ameaçado de suas composições. Uau! Isso demonstra a tentativa do pintor de libertar-se de um modo racional de reproduzir paisagens, para mostrar a visão que se oferece ao seu olhar, buscando realizar no quadro as suas sensações. Que demais, né? O equilíbrio ameaçado, resultado da libertação de seu olhar, é que produz aquilo a que Merleau-Ponty se refere como aspereza, provocando um trabalho por parte do espectador. Para Merleau-Ponty, essa foi a genialidade de Cézanne. Seu estilo de pintar tem a capacidade de, mais que criar uma significação existencial para ele próprio, pintor, desperta as experiências no espectador. O próprio Cézanne afirmou, em carta a Emily Bernard, que os procedimentos eram meios de levar o público a sentir o que nós mesmos sentimos. A obra de arte é aquela que repercute junto à nossa existência, fazendo com que os investimentos corporais do pintor sejam retomados em nosso corpo, que faz com que não necessitemos de um sentido muscular para ver a volumetria do mundo. No quadro Rapto de Perséfone por Hades, por exemplo, nos deparamos com um corpo retorcido, a brutalidade em primeiro plano, fortes contrastes de claro a escuro, a pincelada inquieta e ondulada emprestando movimento. Todos esses são índices da ação corporal implementada por Cézanne, que impactam o nosso próprio corpo, suscita em nós a retomada das ações e sentidos do pintor, conferem um sentido intercorporal à sua arte. A obra consumada não é, portanto, aquela que existe em si como uma coisa, mas aquela que atinge seu espectador, convidando-o a recomeçar o gesto que a criou e a reunir-se ao mundo silencioso do pintor, a partir daí proferido e acessível. Aqui tem a figura da obra do Cézanne, O Rapto. Mário Pedrosa ressalta que, apesar da composição de Cézanne trazer um equilíbrio ameaçado, as tensões entre os diferentes planos, vistos pelo pintor de diferentes ângulos e alturas à medida que variava seu ponto de vista, ao serem expressas no quadro, não se dispersam como se resolvem, se escoram mutuamente dentro do retângulo que Cézanne respeita. Tal afirmativa revela os aspectos formais do trabalho de Cézanne, que aqui sublinhamos por considerar que conferiram à sua obra o estatuto de um divisor de águas na história da arte e uma primeira origem do abstracionismo. O impressionismo rompeu com o espaço renascentista perspectivo, deixando de lado o aspecto de construção da obra. De acordo com Goulart, 1999, página 27, Cézanne queria resgatar a construção e, tal como os impressionistas, abdicou do esquema tridimensional renascentista, porém foi além deles, reconstruindo o espaço segundo a geometria que estava nas coisas mesmas. Nesse sentido, Merleau-Ponty ressalta a capacidade de Cézanne de conseguir tal união com a natureza que seu estilo de pintar consegue expressar a ordem da natureza, tomando forma por uma organização espontânea. Assim, sua pintura, que não tem contorno, que brota das cores, que parece torta e sem perspectiva, passa ao espectador a imagem da ordem espontânea das coisas percebidas. Coloca em primeiro plano a percepção como a origem, como se dá no mundo e com o mundo. Querem olhar de novo? Esse é o contorno, a origem que o pintor faz. Apesar de ainda manter uma pintura que expressa a natureza e que em um sentido é representativa ou mimética, sua perspectiva não é racionalista e sua pintura não é uma representação. Retornando à percepção corporal,
trabalha com a apresentação. Merleau-Ponty, 1980-C, página 118, nos lembra que foi com a ciência do corpo humano que aprendemos a distinguir os sentidos. A coisa vivida não é reencontrada ou construída a partir dos dados dos sentidos, mas se oferece como centro de onde se irradiam. O vivido é bruto, uma totalidade homem-mundo onde os sentidos estão todos conectados. As pesquisas de Cézanne na perspectiva descobrem por sua fidelidade aos fenômenos o que a psicologia recente deveria formular. A perspectiva vivida, a de nossa percepção, não é a perspectiva geométrica ou fotográfica. Quem disse isso foi Merleau-Ponty, em 1980, página 117. Como espírito selvagem, criador e transformador de cultura e de mundo, Cézanne privilegia a impressão da natureza à sua origem, e não as imagens fotográficas que sugerem um mundo cômodo e trabalhado pela ordem humana das ideias e das ciências. Desse modo, sua pintura provoca o descentramento do olhar e a desnaturalização da percepção, como se propõe a arte moderna, segundo Favaretto, 2000. O que provoca reações e estranheza, tema explorado por Merleau-Ponty no consagrado artigo A Dúvida de Cézanne, onde afirma: vivemos em meio aos objetos construídos pelos homens, entre utensílios, casas, ruas, cidades, e na maior parte do tempo só os vemos através das ações humanas, de que podem ser os pontos de aplicações. Habituamo-nos a pensar que tudo isso existe necessariamente e é inabalável. A pintura de Cézanne suspende esses hábitos e revela o fundo da natureza inumana, sobre a qual se instala o homem. Eis porque suas personagens são estranhas e como que vistas por um ser de outra espécie. Dissemos que Cézanne buscava revelar a forma inerente à natureza tomando forma. Não adotava, no entanto, as noções a priori de forma, ao contrário, buscava forma no objeto para revelar a estrutura que nascia. Assim, o espaço pictórico de Cézanne era criado a partir da mudança de perspectiva no olhar, enfatizando planos, volumes e contornos que davam a seus quadros uma organização geométrica, e b, a partir de uma modulação cromática, concebendo os volumes a partir do contraste das cores. A mudança de perspectivas que Cézanne fazia na composição do quadro é que dava a impressão da ordem nascente, evitava o contorno clássico geométrico e vai seguir por uma modulação colorida a intumescência do objeto e marcará em azul vários contornos, descreve Merleau-Ponty em 1980, página 118. Essas são as célebres deformações de Cézanne, que fazem o olhar dançar de uma perspectiva a outra, captando um contorno nascendo entre todos eles como na percepção. Aqui ele traz outra figura de Paul Cézanne, As Grandes Banhistas, 1894-1905, Olhos sobre tela. Em sua última fase, a sensibilidade à forma era expressa em cor. Cézanne afirmou numa carta a Emily Bernard, citado por Shipp, 1999, página 19, agora que estou velho, com quase 70 anos, as sensações de cor, que dão luminosidade, são a razão das abstrações que me impedem, seja de cobrir minha tela, seja de continuar a delimitação dos objetos, quando seus pontos de contato são sutis e delicados. Abandona completamente o contorno, pois para ele delinear os contornos do desenho era uma falha que se deve combater a todo custo. Ao ser consultada, a natureza nos dá os meios para atingir esses fins. Dizia com isso que se o pintor estivesse atento à riqueza de colorações que animam a natureza, a forma brotaria espontaneamente da expressão. Pintando, desenha-se mais a cor se harmoniza, mais o desenho se precisa.
Seu lado construtivo, bem pronunciado, se mostrava quando dividia as cores em pequenos planos justapostos, de cores, ora quentes, ora frias, em ritmo alternado, que tendiam a acompanhar as formas em sua corporeidade, o que se revelava uma enorme força estruturante. Cézanne influenciou os movimentos na arte que a ele se seguem. Sua ênfase à percepção e ao livre movimento do olhar na constituição do quadro envolve a questão espaço-temporal da experiência, que pode ser compreendida e discutida a partir da fenomenologia. O trabalho de Lygia Clark e dos neoconcretistas ressaltou enormemente esse aspecto, conforme discutiremos à frente. Aqui tem uma citação. O cubismo prossegue ao seu modo o movimento do rompimento da perspectiva e de transformação do espaço. Avança no abstracionismo e trabalha ainda mais com o geométrico, recortando os objetos em vários planos superpostos na tela. A planificação dos objetos confere caráter bidimensional aos quadros. Os artistas abandonam a perspectiva e a composição a partir do plano horizontal e seguem, de acordo com Goulart, a lição cézanniana da construção vertical da tela. De acordo com ele, com Goulart, o cubismo estava latente em Cézanne porque, ao tornar óbvia essa visão multirrelacional dos objetos, os cubistas criaram um espaço caótico, contraditório, que os levaria à planificação dos volumes e à sua desarticulação em planos soltos. A literatura traz grandes controvérsias teóricas em torno das obras cubistas, e não é o objetivo deste trabalho discuti-las. Gostaríamos de ressaltar, entretanto, alguns aspectos formais e sua ligação com os movimentos construtivistas. Importantes base para as discussões sobre o neoconcretismo. Movimento artístico central para nossos ulteriores desenvolvimentos. Goulart, 1999, discute as diversas interpretações do cubismo. Ao abordar a questão da dissolução da figura em vários planos, ele discorda frontalmente da tese de Glazes e Metzinger na obra do Cubisme, comumente ouvida, de que o propósito deles com isso seria o de representar os lados do mesmo objeto para mostrar todos eles. Goulart argumenta que sua discordância se dá pelo fato de tal afirmação desmontar o esforço central dos cubistas de romper de vez com o vocabulário figurativo. De acordo com ele, os cubistas não representavam os vários lados do objeto para nos dar uma visão mais completa ou verdadeira do real. Eles se valiam dessa possibilidade para libertá-lo, para esvaziá-lo de sua condição natural. Faz sentido. Nesse mesmo sentido, afirmamos anteriormente que Cézanne, ao pintar, apesar de ainda apresentar uma pintura figurativa que mostrava a paisagem, por exemplo, não partia de uma representação. Ao colocar na tela os vários ângulos de sua visão livre, pretendia mostrar a natureza tomando forma como se apresenta a percepção. Goulart considera que a geometria inaugurada por Cézanne está implícita na visão fenomenológica e que ela expressa a invenção do mundo pelo homem e vice-versa. De fato, se considerarmos a pintura um objeto intencional, temos que reconhecer que tal objeto é produzido na correlação sujeito-objeto. Seu espaço é produzido na vivência intencional do pintor e, nesse sentido, é vivido um espaço-tempo. O autor afirma que as formas geométricas dos cubistas surgem da explicação da visão sintética de Cézanne e se tornaram naturalmente o veículo desse espaço fenomenológico captado. Para ele, elas não se referem a conceitos geométricos, tampouco a arquétipos ideais platônicos. São o vocabulário de uma sensibilidade nova, dinâmica, que se quer permanente invenção. A ideia de que o cubismo imprime à pintura um aspecto mais plástico é também defendida pelo autor. Para ele, as marcas cubistas de quebra dos volumes e planificação do quadro, assim como o uso da colagem e das letras,
são valores visuais válidos por si mesmos, independentemente de qualquer intuito representativo. Aspecto que corrobora a percepção de que o movimento cubista é de fundamental importância para o caminho moderno de busca de autonomia para a arte. De acordo com Goulart, de 1999, Picasso deu impulso à vontade dadaísta de romper com a pintura, quando sua forma faz veículo de uma vontade construtiva que se basta em si mesma. Ideia corroborada pelo artista Malevich, ícone do suprematismo. Aqui tem uma citaçãozinha de Goulart. Os cubistas, graças à pulverização do objeto, foram além do campo figurativo e, a partir desse momento, teve início uma cultura puramente pictórica. A execução principal começa a desabrochar, enquanto tal, não é o objeto que surge no palco, mas a cor e a pintura. O cubismo liberta de dependência em relação às formas criadoras circunvizinhas da natureza e da técnica, e coloca o artista no caminho da criação absoluta, inventiva e imediata. O cubismo, apesar de ter se lançado na frente desse movimento, não rompe definitivamente com a figuração. A criação de uma linguagem pictórica pura dá com esse movimento os primeiros passos, mas só se concretiza com Mondrian e o próprio Malevich. A partir de Cézanne e do cubismo, configura-se no início do século XX o movimento de vanguarda que discutimos. A passagem iniciada por Cézanne passa para o mundo ambíguo da experiência, permanece no horizonte, e a formação dessa vanguarda se dá em torno do compromisso de radicalizar a vivência sensível do presente. Sua palavra de ordem é experimentar, desbravar o terreno do não feito e do não dito. Patriota 2000, página 8. A arte reivindica, assim, sua autonomia. A partir do caminho de Cézanne ao cubismo, ela começa a tomar consciência de sua especificidade, a se ver como um modo de conhecimento. As profundas transformações persistem nos diversos movimentos, todas pautadas pelo rompimento com o espaço organizado pela perspectiva e com a representação figurativa. Opor-se ao passado já não basta ao modernista. Será preciso liderar o presente, alistar-se nas falanges das vanguardas que, sob nomes múltiplos de futurismo, dadaísmo, imagismo, vorticismo, surrealismo e outros, ramificam neste século a descendência das estéticas de rupturas. A arte abstrata dá a medida de emancipação do trabalho de arte. Atinge radicalmente o rompimento com as representações, as figuras, os temas. Se expressa em formas e cores na pintura e em volume e textura na escultura. A obra de Kandinsky, A Batalha, de 1910, é o marco inicial. De acordo com Brito, 2002, a arte abstrata se subdivide em duas tendências. O abstracionismo informal, que se colocava em um lugar de expressão da emoção, e o abstracionismo geométrico, que toma como tarefa principal criar uma linguagem específica da arte, para alcançar uma inteligibilidade universal do trabalho plástico. As influências da psicanálise, que também propõe um descentramento de outro tipo, se fazem notar, em especial no movimento Dada, 1916, e Surrealista, 1924. Movimentos que partem do abstracionismo informal. O Dada criou uma velocidade experimental. Marcel Duchamp provocou a comunidade da arte a tirar o foco do objeto de arte e se centrar nas formas de fazer arte. Ele incitou a reflexão acerca da ação criadora e tornou-se referência central para a redefinição de rumos da arte moderna e contemporânea. Brito, 2002, argumenta que o movimento surrealista, que se apoia amplamente na ideia expressionista, na representação de um mundo humano subjetivo, angustiado e inconsciente, ainda mantinha a perspectiva retórica que privilegiava
a metáfora como recurso de representação, enquanto os construtivos lutavam justamente para romper o espaço metafórico em que estava encerrada a pintura e para estabelecer uma teoria da produção visual desligada já da representação. O autor argumenta que as correntes do abstracionismo informal acabaram por aproximar-se, em sua maioria, do mítico, do plano romântico da inspiração, da concepção do artista como um ser inspirado que cria. As correntes construtivas se configuram como um movimento oposto, ainda que conectado com o mesmo movimento da vanguarda modernista de superar a representação. Encontra outra via que não a dos sentidos, compreendendo a arte como linguagem, sistema de significação. Argumenta que são eles, de fato, que obtêm êxito na superação da representação. 2.3. A construção da nova linguagem plástica, dos abstracionismos geométricos ao concretismo. O termo abstracionismo geométrico, aqui utilizado, faz alusão a um tipo de arte que se utiliza de formas geométricas como recurso expressivo e indica uma tentativa geral de abandonar o figurativismo e a representação como caminho seguido na busca da construção de uma linguagem plástica na arte. O movimento da vanguarda na arte russa, ocorrido nos primeiros anos do século XX, é fundamentalmente importante na construção desse caminho. Goulart, 1999, localiza as raízes desse movimento no cubismo e no futurismo italiano, nutridas por um intenso intercâmbio com a arte francesa. Tal intercâmbio se iniciou a partir da Exposição Nacional de Arte de São Petersburgo, em 1899, e constituiu uma nova etapa na arte russa. De acordo com o autor, a tentativa presente no cubismo e no futurismo de libertar a arte do figurativismo influencia os artistas russos como um todo, cujas obras refletem características de ambas as correntes. Tanto o sentido de dinamismo como o de abstração, de construção como o de transcendência, aparecem sempre ligados como contradições que buscam a sua síntese. Atribui a Malevich um importante papel na formulação da nova linguagem plástico-pictórica. Para ele, a importância dos movimentos russos de vanguarda está nessa busca radical de um novo objeto para a expressão plástica. Goulart, 1999, página 146. Toma uma aguinha. Os diversos movimentos russos apresentam nuances diferentes e vamos aqui nos referir brevemente àqueles artistas que influenciaram o movimento neoconcretista brasileiro: Malevich, Tatlin e Rodchenko, os irmãos Pevsner e Gabo, e Lissitsky. Grande parte dos artistas russos que desenvolveram francamente o abstracionismo, em função da revolução e da subida de Stalin ao poder, emigrou para outros países da Europa e influenciou seus movimentos artísticos. Lissitsky, sei lá, não sei como é que fala, por exemplo, foi discípulo de Malevich. Emigrou para a Alemanha, onde se aproximou de Moholy Nagy, professor na Bauhaus alemã, tendo tido por meio dele importante influência sobre aquele movimento. Encontrou e influenciou também Van Doesburg, um dos fundadores do movimento holandês o movimento se chama DE Stilj, STILJ, que dá origem ao neoplasticismo, representado aqui por Piet Mondrian. Van Doesburg foi quem cunhou o termo arte concreta, depois formalizada pelo grupo da escola de Ulm, representada por Max Bill. Daremos algum destaque a aspectos do suprematismo de Kazimir Malevich,
ao grupo holandês de Stilte e ao neoplasticismo do holandês Piet Mondrian, ao construtivismo de Tatlin e dos irmãos Gabo e Pevsner, dissidentes do suprematismo, da Bauhaus e da escola de Ulm, movimentos alemães, para finalmente chegar ao concretismo brasileiro, representado pelos grupos Ruptura e Frente. Malevich e Mondrian foram os primeiros a dispensar completamente as alusões à natureza. Malevich marca essa passagem com o quadro Quadrado Preto sobre Fundo Branco, em 1913. Aqui tem uma citação de Goulart, 1999, página 146. Malevich despoja-se radicalmente de qualquer alusão à natureza, para encontrar no deserto, donde a própria sensibilidade da cor foi banida, as formas essenciais que estavam subjacentes no cubismo. E a experiência não se interrompe até alcançar o limite do branco sobre o branco, quando a ausência do objeto já começa a aludir a um novo objeto. Puxa vida, hein? De fato, sua obra Quadrado Branco sobre Fundo Branco é um marco que leva ao extremo a tentativa de retirada do objeto na pintura. O próprio Malevich, ainda fazendo referência ao quadro preto, afirma tal objetivo. Em 1913, em meu esforço desesperado de libertar a arte do peso inútil da objetividade, eu me refugiava na forma do quadrado e expunha um ícone que apresentava apenas um quadrado preto sobre um fundo branco. O pintor refere-se a um feliz sentimento da não objetividade libertadora, que o teria conduzido ao deserto onde apenas existe a sensibilidade como fato. Eu não havia exposto um quadro vazio, mas sim a sensibilidade da não objetividade. A alusão à imagem do deserto, ao se comentar a pintura de Malevich, é recorrente na literatura e foi introduzida pelo próprio pintor, que afirmou: a satisfação que experimentava com a liberação do objeto levou-me cada vez mais longe no deserto, até aquele ponto onde nenhuma coisa de autêntico subsiste, a não ser a sensibilidade. E é assim que a sensibilidade se torna a substância mesma da vida. Puxa la vida, hein? Aqui, gente. O quadrado branco e o quadrado preto. Quadrado preto sobre fundo branco, quadrado branco sobre fundo preto. A figura 3, que é a de cima, ela é de 1913, e a figura 4, que é o do quadro branco, é de 1919. Alguém conhece essas obras dele? Eu não conhecia. E eu nunca teria essa compreensão sozinha. O deserto, vazio, absoluto, onde não se vislumbra nada a não ser o horizonte, nega o mundo dos objetos e, por isso mesmo, permite que se retorne a sensibilidade que está perdida quando se atém às representações e às vontades. Nossa, que sensacional, gente! Interessante notar uma afinidade com a fenomenologia. Abandonar as representações da consciência e retornar à origem, a sensibilidade perceptiva em estado bruto. Para levar isso às últimas consequências, era necessário eliminar do quadro as referências ao mundo objetivo, o que nos oferece um ar de familiaridade com o conceito de redução fenomenológica. Com certeza. Na redução, a proposta russelliana é de colocar entre parênteses as teses, representações, acerca do mundo para conhecer o eidos, ou o nascimento do sentido. Merleau-Ponty radicaliza essa proposta de partir para a experiência, preconizando o mundo da existência, enfatizando a sensibilidade e a colocação das essências na existência. O Manifesto Suprematista foi lançado em 1915 e se chamava Do Cubismo ao Suprematismo. Foi escrito por Malevich com a ajuda de outros artistas, dentre eles o poeta Mayakovsky. O nome suprematismo fazia referência a uma supremacia da sensibilidade na pintura e na arte como um todo.
Aqui uma citação de Goulart, 1999, página 134. Embora reconhecendo que a representação dos objetos não invalida a arte que a utiliza, Malevich acreditava que através dos tempos, a verdadeira arte, a sensibilidade pura, desaparecera detrás do amontoamento dos objetos. O suprematismo seria, portanto, uma ruptura radical com esse método e uma redescoberta da arte pura, isto é, da supremacia da sensibilidade. Oh, que legal! O objeto de Malevich era de atingir o sensível por meio das formas geométricas puras. Eram essas formas puras que se apresentariam à percepção, fazendo alusão mínima à realidade representada. Signos intuitivos que, livres de qualquer alusão à natureza, tornam-se uma nova estrutura simbólica da realidade. Formas puras que se dão à percepção com um mínimo de conotações, estão mais próximas daquela experiência sensível, sem imagens nem noções. Caramba! Goulart, 1999, página 136, considera que o trabalho de Malevich traz uma conotação metafísica da arte. Funda o mito da arte como expressão metafísica. Afirma, né? O Goulart afirma. Reforça a importância que teve sua obra ao formular uma nova linguagem simbólica da sensibilidade que nos permite apreender uma dimensão recôndita de nossa experiência, o que considera como sua maior contribuição. É interessante notar aqui o ar de família com o espírito de época, né? Não só da arte, mas da ciência e da filosofia. Esse resgate da experiência e da sensibilidade de que fala Ferreira Goulart está presente também na fenomenologia, como discutido. O quadrado negro é de 1913 e o quadrado branco de 1919, período em que Russell trabalhava francamente no desenvolvimento da fenomenologia, lidando com a dicotomia sensível e racional. A tentativa malevichiana de captar a experiência sensível antes que ela tomasse a forma de uma representação era a rigor uma impossibilidade, como discute Goulart, que afirma ser a sensibilidade pura anterior a toda e qualquer representação informulável. Consideramos que a proposta de Malevich, tal como a descreve Goulart, está revestida de familiaridade com a fenomenologia russeliana, uma vez que nela há movimento permanente de busca da essência, de um eidos envolvido com o nascimento do sentido. As formas seriam inapreensíveis por natureza, já que estão sempre se configurando. Malevich afirma que no momento em que o homem apreendesse a realidade do dado no combate, Malevich afirma que no momento em que o homem apreendesse a realidade do dado, o combate terminaria e se teria atingido a uma eterna imutável perfeição. O pintor afirma, desse modo, sua crença na impossibilidade da eternidade e no caráter processual dos fenômenos, crença que pode ser notada na sequência de sua afirmação. Desgraçadamente, isso jamais acontece, e a luta intermina prossegue. Tal ideia pode ser considerada uma semente para o que Elijah Clarke desenvolve posteriormente, quando coloca a experiência como elemento primordial para a arte. A artista atribui um caráter essencialmente temporal ao espaço da obra, que se constitui através da experiência. Captar a experiência sensível antes que ela tome a forma de uma representação, como Malevich pretendia, significa trabalhar com pré-reflexivo, a atividade da intencionalidade operativa, modo como denominou Russell a vivência do tempo. O pintor propôs, através de sua arte, uma filosofia que introduz uma problemática. O desafio que se coloca a partir de Malevich é aquele da validade universal ou universalidade dos conceitos,
Desafio também colocado a Russell. O filósofo responde ao desafio a partir da busca de um sentido de historicidade e de uma aproximação maior do mundo da experiência, já na fase mais tardia de sua obra, quando dá novas perspectivas aos conceitos de intencionalidade e intersubjetividade, aplicados ao mundo como história e teleologia. Ao voltar-se ao mundo da vida, pausa para a água. Ao voltar-se ao mundo da vida, cuja condição é temporal e teleológica, Russell instaura a experiência, ato da consciência, como horizonte de conhecimento. Horizonte aberto e vivo, a experiência humana constitui fatos culturais no mundo da vida. Seus estudos sobre a temporalidade nos mostram que a experiência vivida atual não está descolada da experiência do outro e do mundo, tampouco de um fundo histórico, retido em nosso vivido como matéria modificada a partir da propriedade sintético-passiva de nossa consciência intencional. De modo que a experiência sensível não pode ser pura no sentido de que está sempre envolvida, de modo vivido, com um fundo de experiências e com a experiência atual do outro. Malevich utiliza-se das formas geométricas simples para introduzir um novo sistema de signos, uma linguagem que alude a uma estruturação simbólica da realidade sensível, o que, a nosso ver, também oferece um caráter de universalidade da linguagem. Mondrian, também influenciado pelos cubistas, toma como tarefa encaminhar a pintura para o caminho da plástica pura. De acordo com Goulart, 1999, página 161, o pintor compreendeu logo que nesse caminho a pintura não poderia ser condicionada pela concepção e pelos sentimentos subjetivos. Era preciso encontrar uma subjetividade de criação, e o primeiro passo para encontrá-la seria despojar a linguagem pictórica dos elementos da aparência, subjetivos e individuais. O que significava para ele o subjetivo individual? Mondrian também buscava, como Malevich, um mundo desértico, uma pintura sem objetos. No entanto, seu caminho foi diverso. Em vez de eliminar os contrastes, criou na própria tela um aspecto contraditório, que visava anular os elementos para nadificar as formas, reproduzindo na tela o movimento da natureza de oposição entre o vertical e o horizontal. Opor esses ritmos era o meio dialético de encontrar a síntese das forças contrárias que regem a natureza e o homem. Anulando os contrários básicos, reencontraria a harmonia que está além da aparência do mundo. A reprodução desse ritmo natural é que dava à arte o caráter de universalidade, em seu entender. Fora disso, a expressão artística seria individual. Seu combate ao subjetivo, então, reflete a ênfase em certa impessoalidade que o neoplasticismo tinha como proposta para alcançar um universalismo na linguagem plástica. Porém, Mondrian, assim como Malevich, em sua busca de alcançar uma linguagem universal da arte, também destacava o papel da intuição. Para ele, o propósito da arte neoplástica era exprimir uma vitalidade pura. Assim, o sentido de impessoalidade em Mondrian e sua proposta de não subjetividade não significavam postular uma objetividade oposta, tampouco adotar um objetivismo científico, no sentido de compreender a abstração a partir de leis da geometria ou de leis da ótica. Significavam, sim, seguir basicamente o esquema horizontal-vertical presente na natureza e buscar o nada, o vazio, por meio da anulação de elementos na composição do quadro. No grupo de Stejel, entretanto, havia divergências quanto ao caminho para se chegar a uma expressão plástica universal. Ao discutir a diversidade do grupo, Goulart faz referência ao pensamento de Van Tongerloo, importante membro daquele movimento que entendia que a universalidade da expressão artística coincidia com a descoberta de leis precisas
que determinariam as relações entre os elementos visuais. Tais divergências envolvem o problema da dicotomia entre metafísica e ciência, intuição fenomenológica e objetividade científica. Duisburg, outro membro do grupo de Stiegel, apesar de aproximar-se muito da compreensão de Mondrian, enfatizava um pragmatismo e um sentido utilitário e prático da arte. Em sua empreitada, terminou por assumir uma posição essencialmente distinta da original, quando chegou a afirmar que a arte abstrata, na verdade, era concreta, uma vez que as formas, linhas e cores seriam objetos concretos em relação à pintura, do mesmo modo que árvores e animais, por exemplo, são concretos em relação à realidade física. Utilizou em sua argumentação o termo arte concreta e contribuiu para o desenvolvimento de uma visão que desviou o caminho da arte abstrata de sua rota original, no estilo de Malevich e Mondrian. Que interessante. Encarar a linha e as formas geométricas como objeto estabelecia entre elas e o fundo da tela uma relação análoga àquela, clássica, entre os objetos do mundo, conteúdo, e o espaço, forma. De acordo com Goulart, Goulart, de 1999, página 186, Mondrian bem havia percebido que não bastava suprimir a figura para se obter uma expressão não figurativa, e por isso mesmo é que ela falava da necessidade de destruir o plano e a linha, afastando-se do perigo de uma arte decorativa ou meramente geográfica. Ou geométrica. Lisinsky, discípulo de Malevich, também desviou-se do sentido inicial da busca do mestre e enfatizou o caráter mecânico de abstração em seus desenhos. Ao emigrar para a Alemanha, exerceu forte influência no movimento de Bauhaus, tendo introduzido nesse país e na Suíça uma tendência ótica. A influência de Duisburg, aliada à de Lisinsky, que deformou a lição de Malevich ao reduzir o problema da sensibilidade pura à expressão de relações meramente óticas, sem qualquer transcendência, conforme afirma Goulart, foi decisiva para certa redefinição de rumos na arte moderna. O autor considera que tal redefinição representou um retrocesso no movimento, que vimos descrevendo aqui feito por Cézanne, pelos cubistas, por Malevich e Mondrian. A partir daí, a pintura seria conduzida ao esquecimento de seus propósitos iniciais, mais amplos e mais fecundos. Ver as linhas, as formas e as cores como objetos tão concretos como os objetos naturais teria uma influência enorme sobre a arte construtiva e seria responsável por um exacerbamento analítico. De fato, isso faria retornar à pintura àquela concepção clássica de espaço discutida antes. Dois aspectos cruciais para os rumos da arte, a busca de objetividade e o pragmatismo no sentido de funcionalismo, estão presentes em outros movimentos desse período, que caminham em paralelo buscando outras trilhas. O apelo... 6 horas já? Já. O apelo não metafísico, diríamos que até mesmo um combate ao metafísico, revela a presença também aqui da problemática discutida por Husserl, qual seja o dualismo de ciência e filosofia. O caráter metafísico da filosofia combatido em prol de um objetivismo cientificista. Essa separação de caminhos desemboca mais tarde no caráter fortemente irracional da arte concreta. Apesar do retrocesso na concepção da natureza das formas geométricas e do desvio de sentido aqui discutido, os movimentos prosseguem apresentando novas formas e construções artísticas que, de certo modo, mantêm os elementos básicos da abstração, o rompimento com a figuração e a destruição do espaço da tela. Ao mapear os movimentos russos de vanguarda, Goulart, também interessado nas origens do movimento neoconcreto,
chama atenção para um tipo de construção feita por muitos deles. Os contrarrelevos de Tatlin e Rodchenko e as arquiteturas suprematistas de Malevich. Transcendido o objeto representado, o passo seguinte passava a ser transcender a tela, o que fez Malevich com suas arquiteturas. Tatlin se opunha ao metafísico do suprematismo. Fascinado pela mecânica e influenciado pelo futurismo, recorre a novos materiais, metal e madeira, por exemplo, para construir objetos que não poderiam ser caracterizados nem como pintura nem como escultura. Embora com compreensões diferentes, ambos promovem a ruptura do espaço da tela, permitindo nascer um objeto novo na arte que transcende aquele espaço tradicional da pintura. Lygia Clark, em sua passagem da tela para o espaço, também trabalhará, como veremos, com esse tipo de construção, que denomina contrarrelevos e casulos, e tem como guia de seu trabalho uma retomada do caráter metafísico presente no trabalho de Malevich. O sentido pragmático e funcional da arte, aliado a um espírito de coletividade, está fortemente presente na Bauhaus. Como nos construtivos em geral, estava interessada na dissolução da fronteira entre arte e mundo e inserir a produção artística no movimento tecnológico, promovendo uma integração funcional da arte na sociedade. Essa parte, integração funcional da arte na sociedade, é uma citação de Brito, 2002, página 15. Integração, essa com vocação predominantemente didática, uma espécie de educação estética das massas. Goulart ressalta que a educação era dirigida para resgatar uma integração da arte na vida social. Aqui a citaçãozinha de Goulart. A Bauhaus afirmava, de certo modo, que a sociedade estava enferma e que a arte dessa sociedade refletia-lhe a doença. Uma sociedade sadia inclui a expressão estética como fator natural de sua vida, pois a arte tem um papel fundamental a desempenhar na vida social. O objetivo do ensino bauhausiano era lançar a base dessa reintegração. Enquanto a pintura prossegue no rumo de rejeitar as alusões figurativas e considerar os elementos da linguagem visual, como a linha, a superfície e a cor, como fatos visuais por si próprios. Não era um movimento, mas uma escola, e pretendia aproveitar o criativo presente em todos os modelos de experimentar a arte. Nesse sentido, rejeitava os princípios a priori na criação e adotava certo adogmatismo, conforme ressalta Goulart, 1999, página 207. Nesse sentido, cada aluno que por lá passasse teria a oportunidade de conhecer diversos estilos e definir e criar sua própria linguagem expressiva. Em 1955 ocorre a fundação oficial da Escola Superior da Forma, em Ulm, Alemanha, por Walter Gropius, também fundador da Bauhaus. Ele já vinha funcionando desde 1950 e os alunos participaram já na construção da escola, praticando os ensinamentos. Esse era um projeto que tinha Max Bill à frente, quem traçou o programa da escola, cuja fundação é marco do movimento da arte concreta. Max Bill considerava a arte abstrata uma arte de transição, uma continuação do processo abstratizante iniciado no cubismo. A formulação da linguagem na arte concreta se funda numa espécie de método de concreção de uma ideia. Parte da imagem ideia para a imagem objeto, figura ideológica que, tornada visível e traduzida em quadro, deu origem a um objeto concreto. Note-se que esse método demonstra claramente um primado da ideia sobre a criação. A imagem-ideia é algo representado que precede a experiência ou ação criadora. O que parece contrariar o impulso moderno original, corroborando a leitura de Goulart anteriormente,
referida de considerar o concreto um retrocesso, que levaria a uma exacerbação analítica. O termo arte concreta, proposta pela primeira vez por Van Doesburg, já havia sido empregado por Max Bill em 1936 para designar uma arte construída objetivamente e em estreita ligação com problemas matemáticos. O concreto é o que existe, não o que é apenas conceito. A arte concreta acentua o caráter objetivo e verificável da imagem final. A estética concreta, segundo a formulação de Bill, propõe a criação de uma arte baseada numa concepção matemática. Isso está relacionado ao caráter funcionalista da arte, derivada do movimento de Stilll e da Bauhaus. A arte concreta trazia o ideal social da arte. Compreendia a atividade do artista como algo relacionado aos meios sociais de produção, à evolução tecnológica e científica. Herdava também uma preocupação com a linguagem da pintura e prosseguiu perseguindo uma expressão estética envolvida com um ideal de integração com o mundo e despojada de um sentido subjetivo. Ao referir-se a Max Bill, Goulart afirma: na Bauhaus, aprendera a despojar as formas de toda e qualquer aderência subjetiva e descobri-la diretamente nas qualidades objetivas dos materiais. Aprendera a lidar com as cores como fatos da percepção, focos de energia que agem no campo visual, dinamizando as áreas, criando ações e reações entre si. Era esse vocabulário puro recentemente descoberto que deveria servir de base para uma nova linguagem estética. Um vocabulário cientificista, diríamos, que reflete um desvio daquilo que pretendeu o movimento moderno, que, como tentamos demonstrar neste capítulo, trouxe a tentativa de uma arte que passasse da representação figurativa para a recuperação da experiência e da sensibilidade. Nessa tentativa, o movimento da arte moderna desembocou no abstracionismo. Este, em suas origens genuínas, trazia a preocupação da construção de um novo espaço pictórico livre das representações do mundo. O quadro, ao ser despojado de referências aos objetos do mundo já representados, instauraria uma linguagem artística dirigida à sensibilidade originária, da percepção tomando forma. A passagem que se fez para a arte concreta envolveu um caráter desenvolvimentista calcado no progresso e no desenvolvimento tecnológico, na integração da arte ao desenvolvimento social. Tal ideia estava difundida nos diversos construtivismos que se apropriariam da nova linguagem plástica que vinha sendo desenvolvida, no que ela tinha de concreto e objetivo, seu vocabulário, diríamos, e a utilizaram de modo mecânico. O argumento de que as preocupações metafísicas de Mondrian e Malevich, por exemplo, refletiam um subjetivismo, a nosso ver, reflete o incômodo com o aspecto vanguardista e com a aspereza da arte por eles proposta. O científico oferece a comodidade das leis objetivas, como discutimos na parte inicial deste capítulo. É interessante notar que, do mesmo modo como a psicologia da Gestalt afastou-se do seu sentido descritivo inicial, fenomenológico, para deixar-se seduzir pelo cientificismo das leis objetivas da percepção, a arte passou da abstração para a arte concreta. Max Bill trabalhou a noção de espaço e forma. Suas esculturas visavam mostrar a configuração do espaço infinito em seu movimento infinito. Muitas delas foram desenvolvidas em torno da ideia da fita de Moebius, muito massa, descoberta do matemático e astrônomo alemão August Mobius, que deu origem à topologia, ramo da matemática que estuda as propriedades das superfícies. A fita de Moebius é uma superfície de duas dimensões que só tem um lado, permitindo que se passe de um lado da fita a outro sem perfurá-la, nem passar pela borda externa ou interna. Assim, a fita de Moebius não tem um lado de dentro nem de fora. É muito massa mesmo. Somente um que ora está fora, ora dentro. Além disso, ela tem uma única borda. A obra Unidade Tripartida de Max Bill ilustra isso.
De acordo com Goulart, apesar da ênfase que o escultor dá aos aspectos matemáticos na construção da obra, ele guarda um caráter ingênuo e intuitivo, e em sua obra identificamos suas qualidades de forma coerente, significativa, poética. No entanto, seu fascínio pela matemática fez com que a preocupação científica se sobrepusesse à invenção estética, e suas obras não tiveram o desenvolvimento esperado. Preocupação científica que também se reflete na leitura e no uso que o escultor faz da psicologia da Gestalt. Lidar com as cores como fatos da percepção que criam ações e reações, como Bill propunha, significa reduzir as cores e as formas a simples veículos da dinâmica visual. O olho-máquina, a que se refeririam mais tarde em seu manifesto, os neoconcretistas. Esse corpo mecânico não instaura uma linguagem realmente expressiva, iriam argumentar uma vez que estavam interessados na significação da forma. Goulart constrói uma argumentação que tenta remontar e explicar essa passagem e certo equívoco, que se constituiu, em grande parte por influência das propostas da psicologia da Gestalt. A matemática passou a desempenhar para os artistas concretistas o papel da realidade, pois era a justificativa teórica para as formas que se mostravam na arte concreta, sem referência à realidade natural. Isso submetia a arte à ciência, conferindo à forma apenas um aspecto objetivo, que desse modo perde a significação que tem enquanto expressão humana. De acordo com Goulart, isso se deve a uma compreensão equivocada, baseada na psicologia da Gestalt, do conceito de forma. Ao identificar as leis da percepção com as leis do mundo físico, as Gestalt-Theorie não distingue entre forma física e estrutura orgânica, entre forma como o acontecimento exterior ao homem, sujeita às leis do campo em que ela se situa, e a forma como significação que o homem apreende, afirma Goulart. O autor utiliza-se de alguns dos desenvolvimentos de Merleau-Ponty acerca da estrutura, que discutimos longamente no primeiro capítulo, e destaca a noção de organismo que considera perdida na passagem do abstrato ao concreto. Tal noção implica a questão da significação que a estrutura assume e que dirige a ação criativa, ou seja, a significação funciona como norma, no sentido merleau-pontiano de intencionalidade, que indica o caminho mais adequado para o organismo enquanto age. Considerar a forma como significação tem grandes implicações. Aqui tem uma citação de Goulart, 1999, página 239. No campo da estética, a forma é perfeita em relação ao que ela exprime, e como que o artista exprime não pré-existe a sua expressão. A perfeição da forma é encontrada ao mesmo tempo em que a forma é a expressão mesma. Encarando a forma apenas como fenômeno físico, que ela também o é, sem dúvida, a Gestalt-Theorie relega para segundo plano o problema da significação, mas a forma significativa é a matéria mesma das artes visuais. Uau. Isso é central para nossos desenvolvimentos neste trabalho. A forma, ela é expressão e é apenas a experiência que pode mostrar a forma em formação, o ato da expressão, o gesto. Nisso reside um argumento que reúne ideias de Merleau-Ponty, da gestalterapia e do movimento neoconcreto. Partindo de um referencial fenomenológico, os três conjuntos propõem trabalhar com a experiência e atentar para a forma, como significação. Pedrosa, 1979, ao discutir a expressão e a forma, afirma que a vitalidade mais alta está expressa na estrutura mais inevitável, ou seja, na forma que se configura, que se apresenta durante a experiência. Caráter corroborado por Canongia, o sentido dessas formas não pré-existe à nossa ação, não estava ali antes. É essa ação que vai criar aquilo de que teremos experiência. De 2005, página 21. Canongia. O movimento concreto, ao contrário, enfatiza uma objetividade da obra de arte, fundada na racionalidade da forma, e trilha outros caminhos. Irradia-se de Ulm, na Alemanha, para a América Latina,
primeiro para a Argentina, cujo principal representante era Tomás Maldonado, e depois para o Brasil. Max Bill esteve presente na primeira Bienal de São Paulo e ganhou o Grande Prêmio de Escultura com a obra Unidade Tripartida. A partir dessa Bienal, muitos artistas brasileiros entregaram-se de maneira mais decidida às experiências no campo da linguagem geométrica. Em torno de 1951, ano da Bienal, surgiam no Brasil experiências concretas, já pronunciadas pelas esculturas mecânicas de Mari Vieira, em 1948. Quem disse isso foi Canon de 2005. Não, essa é uma paráfrase. A instituição oficial da arte concreta no Brasil se deu em 1952, com a publicação do Manifesto Ruptura, que marca a fundação do Grupo Paulista de Artistas Concretistas. Defendiam um espaço não representativo e propunham uma produção com base no conhecimento científico e progressista. Dirigiam-se ao problema da dinâmica visual e exploravam os efeitos da construção seriada. O autor atribui a esse grupo o exagero de tudo formular e de trabalhar segundo essa formulação prévia. O que, a nosso ver, não constitui um exagero, uma vez que não faz outra coisa senão seguir a máxima do concretismo, partir da imagem-ideia para a imagem-objeto. No Rio de Janeiro, em 1953, alguns artistas reúnem-se em uma exposição com o nome de Grupo Frente. O grupo se organiza em torno de Ivan Serpa e seus alunos, e contava com a presença de Lígia Clark e Franz Reisman, que, derivando de experiências abstratas, penetraram o âmbito da linguagem geométrica. O grupo não obedecia a critérios estéticos rígidos e se propunha a utilizar experimentalmente a linguagem geométrica, o que não significava ecletismo, como advertiam. Em 1955, fazem uma nova exposição em cujo prefácio, escrito por Mário Pedrosa, aludem a uma altíssima missão social da arte, a de dar estilo à época e transformar os homens, educando-os a exercer os sentidos com plenitude e a modelar suas próprias emoções. Aqui já se nota uma ênfase da sensibilidade que se refletia em sua preocupação pictórica de cor e matéria, que não havia nos paulistas. Após duas exposições conjuntas em 1956 em São Paulo e em 1957 no Rio de Janeiro, ficaram flagrantes as diferenças entre os dois grupos, o que desembocou na formação do grupo Neoconcreto, conduzido pelo carioca Grupo Frente. Lígia adiantou-se ao Neoconcreto na primeira exposição de arte concreta brasileira em 1957, apresentando As Superfícies Moduladas, onde já ultrapassava o credo concretista de Max Bill. De acordo com Goulart, 1999, sua posição nova e revolucionária já definia o caminho que iria tomar a arte concreta no Brasil, com a formação, em 1959, do Grupo Neoconcreto. O neoconcretismo se constituiu num importante movimento na arte de vanguarda brasileira, conforme discutiremos a seguir. Esse a seguir será no próximo vídeo, página 111, capítulo 3º, que se chama Do Espaço à Especialização. O movimento neoconcreto e o espaço orgânico expressional. Beleza, meus amores? Até o próximo. E agora eu vou trabalhar. Beijo, beijo, beijo. Tchau!